Bem-vindo ao canal História em Imagens e bem-vindo à segunda parte sobre a Annenerbe. Tá? Eu parei aqui nessa imagem aqui. Em 1942, tá? O chefe da Annenerbe, August Hitch, que era o médico-chefe, ele queria continuar a pesquisa que ele estava fazendo sobre a questão dos esqueletos. Para ele, na cabeça dele, o alemão era a raça mestra e tinha o melhor porte físico e intelectual. Então ele queria provar que os judeus, eslavos e asiáticos tinham um esqueleto inferior e, consequentemente, um cérebro inferior, menor, e por ser na medição dele, na pseudociência dele, esses grupos eram inferiores e por isso deviam ser escravizados. E aí, em agosto de 42, ele fez redigiu um documento e pediu permissão para o Heinrich Himmler, que era o chefe da SS, para escolher 115 prisioneiros que estavam em Auschwitz. Tá? E aí, ele alegando que isso é uma pesquisa médica para, validar a pureza racial dos alemães. Tá? E aí o Himmler deu ok, então ele foi lá junto com a sua equipe. E aí, nesse caso aqui, o Bruno Berger, que era uma espécie de capitão, e o Hans, esse nome dele aqui é Hans Franksmeyer, e eles selecionaram 115 prisioneiros, 79 homens judeus, 30 mulheres judias, 2 poloneses e 4 asiáticos. Tá? Provavelmente esses asiáticos eram prisioneiros de guerra soviético. Lembrando que a União Soviética pegava muito país que era ali da Ásia. E aí, ele levaram essas pessoas de Auschwitz até o campo de Natzweiler-Struthof. E aí, eles foram gaseados. Tá? Todos esses prisioneiros, com exceção de 3, esses 115, 3 morreram na viagem. E aí, antes logicamente, antes de serem gaseados, eles foram alimentados para ganhar mais porte físico, tá? Então, a gente não tem aquele esqueleto que a gente vê do corpo dos prisioneiros, que a gente vê na liberação dos campos de concentração pelos aliados. Então, você tem prisioneiros assim, em bom estado de saúde. Tá? E aí, esses prisioneiros, posteriormente passou algumas semanas, eles foram todos gaseados e os seus corpos colocados em material para evitar a decomposição. Posteriormente, alguns chegaram até a pele, os órgãos foram removidos e os esqueletos ficaram à mostra. Tá? Isso é a experiência médica que foi nesse campo aqui, na torre de Struthof, tá? Sob a liderança do August Hitch. Além disso, você tinha alguns experimentos, como eu falei antes, de criar ferimentos, como vocês estão vendo aqui, isso aqui a gente pode chamar de pele trincheira, quando o soldado não consegue secar o pé na neve, por conta, não consegue mais trocar e nem deixar seco a sua meia dentro da bota. Então você tem esse problema que dá a gangrena e você pode ter os dedos amputados e até a parte do pé. E eles faziam isso propositalmente, tanto às vezes no rosto e outros tipos de queimadura de frio, porque os soldados alemães estão lá no front russo, que dependendo do local pode chegar até menos 40 graus negativo. Então eles faziam isso propositalmente, além daquilo lá que eu falei. Tá? Eles simplesmente provocavam ferimentos, colocavam doenças. Teve alguns também teve experiência com gás mostarda, gás lacrimogêneo e outros tipos de gases, para ver como o corpo desses prisioneiros reagiriam. Tá? E a seleção era feita dentro dos prisioneiros do campo pelo capo. Quem é o capo? O capo, gente, é um prisioneiro, tá? Só que ele tem uma certa regalia. Tá? Ele controla principalmente presos políticos e judeus. Ele tem, repara aqui que ele tem um X que é de prisioneiro, só que ele tem essa braçadeira de capo. E ele tem um cacetete. Ele digamos assim, ele auxilia os soldados da SS no campo. Em todos os campos de concentração você tinha um capo. Geralmente esses capos é o quê? É ladrão, assaltante, alguém que cometeu um crime normal, que a gente fala, digamos assim, crime normal, né? Só para vocês terem uma ideia. Então esses caras eram presos e enviados para os campos de concentração e por eles não serem judeus,
ou não serem filiados a nenhum partido que seja, digamos, de esquerda, eles conseguiam essa regalia de ser cápula. Tinha um uniforme diferente dos prisioneiros e também tinha uma alimentação diferenciada. Tá? Como vocês estão vendo que eu passei aquela parte aqui. Às vezes, quando os prisioneiros não conseguiam fazer as tarefas, a execução era sumária. Tá? Como eu coloquei aqui, ó, ferimentos, os ferimentos eram causados aqui, outro tipo de ferimento na pele, tá? Por tifo ou qualquer doença, para ver qual tipo de medicamento poderia ser usado. E às vezes, gente, a pessoa não conseguia curar, ao contrário. Como não era tudo teste, testava qualquer tipo de droga, às vezes a droga, em vez de ajudar, piorava muito. E a pessoa, quando chegava, estava beira da quase morte, era enviada para a câmara de gás, gaseada e morria. Tá? Além do inferno, que é você ficar dentro daquelas casas lá, em biliches de madeira, sem nenhum tipo de conforto, era só madeira. Tá? Como falei aqui, boa parte dessas pessoas que estavam nesse campo de Natzweiler eram judeus. Tá vendo o que é Juif? Juif é judeus em francês, tá? Não é que a gente vê Juden, que é alemão, não. Aqui era boa parte dos prisioneiros eram judeus franceses, tá? Essa aqui que eu falei para vocês é a mesa de dissecação, que ficava na sala próximo ao crematório. Aqui que os prisioneiros eram colocados quando já estava para morrer, ou quando eles morriam, ele era dissecado, tá? Às vezes até vivos, tá? Quando estava já quase moribundo, eles não tinham essas coisas não. Outra coisa, não se usava anestesia nos prisioneiros, tá? Essa sala aqui, ó, essa sala aqui, para mim acho que é a sala dos horrores, porque em relação, sempre que eu falei no vídeo que eles pegavam os judeus, assassinavam eles e tinham os ossos dissecados. Então, aqui é isso aqui. Você tem as vítimas, tá, fotografadas, ó, homens, mulheres. Estão vendo aqui, ó, a pseudociência deles. E aqui, ó, você tem a figura, a foto deles do lado do crânio. O crânio que pertencia a essa pessoa que está na foto. Ó, tá? Tem mulheres aqui, ó. Tá? Aqui está falando aqui, ó, em alemão assim, a questão judaica só pode ser resolvida por uma ruptura clara entre os não-judeus e os judeus. Então, na ciência nazista, eles achavam que os judeus eram inferiores, como os eslavos, os latino-americanos, como nós, e os africanos. Nós tínhamos um esqueleto menor, tinham propensão a roubo, a estupro, as piores coisas, os piores crimes que tinha. Então, eles colocaram uma sala com um crânio de pessoas de verdade, pessoas assassinadas, tanto homens quanto mulheres, tá? E para validar essa ciência, pseudociência deles, tá? Aqui, ó, você tem o Wolfram Sievers, tá? Que era um dos médicos que auxiliava Augusto Hirth, tá? Ele que escolheu, aqui também junto com aquelas pessoas que foram selecionados em Auschwitz. E vocês estão vendo aqui, ó, aqui é uma foto dele capturado aqui quando ele estava trabalhando ainda sob o regime nazista. Aqui você tem um pé, tá, de um prisioneiro judeu em conserva, tá, para estudo. Esse é Augusto Hirth. E aqui, ó, é uma palestra sobre essas atrocidades que eu estou falando para vocês, de medicina, na Universidade de Estrasburgo, para alemães. Esse aqui foi durante a guerra. Tá? Estão vendo aqui os médicos, alguém aqui do exército alemão e outros para outros médicos, ou seja, de médico para médico. Tá? Validando toda essa ciência deturpada. Tá? Aqui, ó, só que eu queria mostrar para vocês. Esse cara era da SS. Esses médicos, gente, não são da SS, são da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã. O que eles estão conduzindo aqui? Um experimento médico. Aqui você tem, médico entre aspas, tá? Você tem aqui um prisioneiro de guerra, um prisioneiro judeu no campo de concentração. Foi selecionado, repara que ele está com traje de piloto. E aqui você tem os dois pseudos médicos
Aqui ele tá, gente, numa bacia, ou tá numa piscina, toda cheia de gelo. Para quê? Eles querem conduzir quanto tempo o piloto, quando é abatido, ou o avião tem problemas mecânicos, ele leva para dar hipotermia e morrer. Então esses médicos aqui estão fazendo experimentos com outros seres humanos para ver quanto tempo, caso um piloto seja abatido ou caia no mar, que esteja no Mar do Norte ou no Oceano Atlântico, tiver no inverno, quanto tempo ele aguenta sem um bote salva-vidas dentro da água. Você vê como que a ciência, entre aspas, nazista é dual, literalmente. Tá? E aqui, gente, já é julgamento após a derrota alemã. Aqui você tem o julgamento, um dos julgamentos dos médicos. Foram mais de 400 médicos que foram presos e tanto os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a União Soviética conduziram, digamos assim, julgamentos dos médicos. Estão vendo aqui é o tal do Sievers, tá? Provavelmente aqui ele está recebendo a sentença, tá? O August Hirsch, ele fugiu com o avanço dos aliados lá perto da França, com a invasão da Normandia. Ele foi para a Alemanha, só que ele se suicidou tomando cianeto. Tá? Ele sabia que o que ele estava fazendo era crime e se suicidou. O Wolfram Sievers, tá? Ele foi capturado e sentenciado à morte por enforcamento por crime de guerra. Outro médico também que ajudou bastante, os dois aqui, foi o Rudolf Brandt, que também foi capturado pelos aliados, fazia parte da SS também, e foi morto por enforcamento também nos julgamentos de Nuremberg. Tá? Lembrando, o julgamento de Nuremberg não tem um só, tem vários. Tá? O Bruno Berger, tá? Ele foi preso, só que não acharam, digamos assim, provas suficientes para condenar ele. Ele foi solto depois, mais lá para frente, na década de 60, 70, ele foi preso. E tanto o Hans, que é o Fleischhacker, tá? Eles fizeram a seleção de 115 pessoas, prisioneiros em Auschwitz, que seriam mortos, assassinados lá pelo Dr. Hitz em Natzweiler-Struthof. Só que ambos alegaram que não sabiam disso. Ele ainda foi preso por outras coisas, só que ele ficou menos de 3 anos encarcerado. Já o Hans, ele é antropólogo, os dois não são médicos, são antropólogos os dois. Ele não participou, o único momento que ele participou de algum crime foi essa da seleção, só que ele só fez as medições, ele não sabia para que era. Ele foi chamado, vai fazer a medição lá, nós precisamos que você faça a medição de todos os prisioneiros. Ele fez, só que ele não sabia, depois ele foi para outro lugar, e aí a defesa dele conseguiu inocentar ele. Não sei se é verdade, tá? Mas todo mundo que serviu na SS, para mim tem um problema. É isso, mas é isso. É uma história horripilante, dá arrepio de tanto atrocidade que o ser humano consegue fazer. O ser humano consegue fazer coisas maravilhosas, só que também o ser humano consegue fazer coisas, digamos assim, tenebrosas, horríveis, né? Mas é isso. Obrigado se você chegou até aqui. Comente a história que você achou da medicina nazista. Isso é só um caso, tem vários outros casos. Então, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo e falou! E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative o sininho.